Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus possa realmente inundar o seu coração. Essa palavra graça na Bíblia é uma das palavras mais doces, mais maravilhosas que você possa imaginar. Porque graça significa tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Deus é o Deus de toda graça. E a Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando recebemos a nossa salvação pela graça, começamos a experimentar uma doce e tão maravilhosa paz em nossa vida. E essa paz vai nos envolvendo mais e mais, onde podemos sempre beber dessa fonte que é a bendita palavra do Senhor. Existem aqueles momentos quando você pode olhar para os lados e perceber situações aparentemente tão delicadas, tão difíceis, mas agora, como agir nessas situações? Você precisa ter o conhecimento de quem é Deus. Deus é Deus. A aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na Terra é conhecer Deus. Mas nós só podemos conhecê-lo por quê? Porque Ele se revelou, Ele abriu a cortina e se mostrou. Quando você lê a Bíblia, você passa a conhecer Deus. Mas a revelação exata de Deus é Jesus Cristo. Jesus, Ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. É Deus que se encarnou, é Deus que veio até nós, exatamente para que nós, seres humanos, pudéssemos saber da compaixão, do amor, da empatia que podemos ter com Ele. Muitos o veem tão longe, apenas como Deus todo-soberano, e realmente Ele é o Deus todo-soberano, mas quando você o vê, desde quando nasce lá em Belém, desde aquele momento lá na manjedoura, durante todos os 33 anos da vida do nosso Mestre, em todos os dias, o propósito de Jesus foi revelar Deus, mostrar que Deus se importa com o homem, Deus se importa com você. No meio de mais de 7 bilhões de seres humanos, Ele olha para você, Ele se importa com você e Ele tem o melhor para a sua vida. Mas agora, para você viver o melhor de Deus, você tem que conhecer o projeto que Ele tem para você. Você precisa voltar-se para a Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, nós encontramos algumas chaves para podermos viver aqui de uma forma tão bonita, tão saudável. Diz assim a palavra: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui o apóstolo Paulo faz uma reflexão tão grande da própria vida dele. Sabe, ele passou situações tão difíceis, tão amargas, momentos assim delicadíssimos, mas ele disse, eu aprendi. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho 2 netinhos de 9 meses, o Davi e o Vitório. Eles estão começando a aprender a andar agora. 9 meses, vão fazer 10 agora. Estão aprendendo a andar. Mas você os coloca em pé, a gente coloca ele em pé, e eles querem andar, mas não conseguem. Mas a gente não deve desistir. Ele vai aprender. Vai aprender. Assim também na vida, nós precisamos aprender. É verdade que podemos ter 70, 80 anos, 90, 100 anos, e nunca vamos chegar. Sempre tem mais. É como se fosse uma grande escadaria. Você vai subindo cada degrau, mas sempre tem um novo.
onde você chega num patamar que tem assim, paisagens mais lindas ainda. Por isso que Paulo podia dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Contente é o oposto de viver reclamando. Tem pessoas que só vivem reclamando, cuspindo marimbondo, mordendo, bebendo veneno. Que situação terrível. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele faz então uma lista dizendo, olha, eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, se você pudesse absorver essa frase no seu coração, se você pudesse guardá-la, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Compreende? Quando você reconhece a sua pequenez, as suas limitações, mas é tão diferente quando os seus olhos são abertos para ver o tamanho de Deus, a grandiosidade do seu amor, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Você pode trazer esse grito na sua alma também dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que você vai fazer com isso? Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, saia dessa cama. É uma atitude, algo que você precisa tomar, é uma atitude de você se levantar mesmo. A palavra diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Talvez você esteja aí vivendo assim, uma situação tão difícil de morte, seu casamento morreu, suas amizades morreram, seus sentimentos morreram, sua fé parece que morreu, está aí, tão prostrado. E a palavra diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer, Ele vai te fortalecer. Por isso Paulo dizia na sua vida, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Ele só fortalece aquele que reconhece as suas fraquezas. Ele só fortalece aqueles que reconhecem as suas limitações. Ele só fortalece aquele que se julga fraco. E todos nós somos fracos. Por isso diz a Escritura, digo fraco, eu sou forte. Não pela sua própria força, mas pela força do Senhor, pela graça dEle e pela bondade dEle. Considere estas verdades e elas irão mudar completamente a sua perspectiva de vida. Quero terminar deixando ao seu dispor o nosso telefone, 3429-9550. Às 24 horas você pode ligar, queremos ouvir você, queremos orar com você, para que essa força do Senhor possa invadir a sua vida e que também você possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você proclama essa verdade, ela se torna realidade na sua vida. Amém? E amanhã, se o Senhor Deus permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.